Oi, pessoas lindas, linda noite para vocês aí. Como estão vocês hoje? Como está todo mundo nesses dias? O que vocês andam criando? Como pode melhorar? Oi, Flá, bem-vindo, vamos se divertir. Oi, gente, bem-vindo todo mundo. Nós vamos começar hoje, temos um tema mega especial. Vocês que estão entrando aí agora, puder colocar aqui de que cidade vocês são, qual a região, se vocês têm algum tipo de pergunta. O nosso tema de hoje tá, uau, super fantástico. Oi, Má, ai que linda, bem-vindo todo mundo. Pois é, tô aqui me atualizando nas novas criações, o que mais é possível aí. E assim, hoje eu fiz um convite mega especial, né, sobre relacionamento. É algo que está sendo muito procurado aqui pra mim. As pessoas vêm me perguntando muito sobre isso e eu estou aqui atualizando todo o meu saber e criando possibilidades diferentes, inclusive para compartilhar com vocês nesse momento aí de quarentena. E o mais interessante, sabe o que é, gente? Tem muitas pessoas que falam: ai, Thaís, como eu consigo lidar no meu relacionamento no dia a dia? Como que eu consigo nessa quarentena? Às vezes eu não consigo me adaptar com os meus filhos ou coisas assim. E o pessoal tem comentado muito isso comigo. Aí eu aqui na minha Bate-Caverna da Criação veio essa pergunta hoje. Oi, tudo bem? Oi, Miriam, bem-vindo todo mundo aí, linda noite. A gente vai começar já já. Preparem as perguntas. Sabe qual é o tema de hoje, gente? Tá muito legal, porque o tema de hoje eu vou falar sobre relacionamento. Eu até marquei aqui pra mim não esquecer. Você vive um relacionamento hoje amoroso, que seja o foco hoje até mais de namoro e casamento? É um relacionamento como um cabo de guerra? Você tá vivendo nesse espaço de lutar todos os dias? Então aqui hoje é o tema da minha live. Se você está aí em casa, no seu momento especial, e de repente você está se percebendo um cabo de guerra, como se você tivesse, sabe, quando você vai passear. Eu lembro quando eu era criança, eu ia passear lá naquela escolinha do exército, então a gente tinha algumas brincadeiras para fazer. Então assim, como que está o seu relacionamento hoje? Em que lado você está no seu relacionamento? Você está aí no cabo de guerra? Consegue olhar para tudo, trazer toda essa energia à tona e a gente poder conversar um pouquinho sobre isso? Aquelas pessoas que estão entrando, aqueles que já entraram, vão fazendo perguntas, falando da onde são, para que a gente possa ver que contribuição que eu posso ser para vocês. Então assim, essa live aqui que eu criei é justamente para que a gente juntos possamos falar sobre alguns tópicos específicos relacionados ao relacionamento. E aqui o que eu vou abordar é sobre o tópico de cabo de guerra. Em que lado você está? Em qual lado você está hoje no seu relacionamento? Oi, Sá, bem-vinda! Qual lado que você está no seu relacionamento? Você está puxando muito de um lado? Como que está você aí agora? Como que você consegue olhar para você, para o seu relacionamento que você está vivenciando aí? Nessa quarentena tá sendo muito interessante, porque muita gente fala: eu não aguento mais, preciso ir trabalhar, tenho que fazer isso. Então, como você tá lidando com o seu relacionamento agora? Você tá vivendo um cabo de guerra? Mas de que lado você está? Conte-me aqui um pouquinho, vamos interagir juntos e vamos ver quais são as possibilidades que a gente pode criar para criar um espaço ainda maior, mais grandioso e facilitar para vocês aí nesse momento, para que vocês possam olhar diferente para o momento que vocês estão vivendo agora. Então, gente, em que lado você está no seu relacionamento? Você vive um relacionamento num cabo de guerra
isso é uma das perguntas que eu venho olhando quando alguém vem me falar um pouquinho dos relacionamentos. Porque muitas vezes, quando a gente entra no espaço de se relacionar com o outro, tem pessoas que elas já entram brigando, lutando com o outro o tempo inteiro. Não consegue ver aquele relacionamento de quando tudo se iniciou. Quando você começa e de repente... no início tudo era aquele espaço de leveza, de facilidade, de diversão. Só que aí vai passando um tempo, com todos os atritos, as dificuldades, o que seja do relacionamento, as pessoas vão criando, viram um relacionamento baseado num cabo de guerra. Mas, Thaís, como assim um cabo de guerra? Eu não entendi o cabo de guerra. Imagina você estar se relacionando com alguém agora e você o tempo inteiro está brigando com esse alguém. O tempo inteiro você está lutando com ele. E não só isso, porque o cabo de guerra também, se você estiver guerrilhando com você mesmo, além de estar guerrilhando com o outro. Como é isso? Como que você consegue perceber aí o seu relacionamento hoje? Você está vivendo... De que lado? Em que lado você está? É um cabo de guerra o seu relacionamento? Ou você vive algo aonde juntos vocês podem dançar a dança, né, do relacionamento? Conte-me aqui, façam perguntas, bem-vindo todo mundo, e vamos ver o que a gente consegue criar aí juntas nesse momento. O tema da live é cabo de guerra no relacionamento. Em que lado você está? Em que lado você está puxando aí a sua corda? Qual é o lado? Como está isso agora? Como é? Qual lado? Olha, o Matheus escreveu aqui, do meu lado agora. Bom, Matheus, interessante isso. Quando a gente vive um relacionamento... normalmente são duas pessoas, como eu comentei na live de domingo, que falar nisso, gente, a live de domingo já está no meu canal no YouTube. Vão lá dar uma olhadinha, vocês que perderam um pouquinho, que não puderam entrar aqui. Então já tá no meu canal aqui, então já dá uma olhadinha lá na minha bio e vamos se divertir. Compartilha, clica, dá um oi. Já tô fazendo a propaganda. Então... imagina assim, um relacionamento, eles são duas pessoas, né? Eu digo relacionamentos amorosos. Então, quando você inicia um relacionamento, como eu disse na live anterior, são dois universos. Eu tenho o meu universo pessoal, o meu marido, o namorado, tem o universo pessoal dele. Os dois juntos é um outro universo do casal e mais o universo de que vocês vivem com os interrelacionamentos fora de vocês. Então imagina, se você vive um relacionamento como cabo de guerra, qual lado você tá? Em qual lado você está? Muitas vezes eu vejo quando eu atendia, né? Oi, boa noite. Quando eu atendia o tempo inteiro no consultório, muitos relacionamentos, clientes vinham com queixas de relacionamentos, principalmente de atritos, de brigas por causa de coisas mínimas, e tinham alguns tipos de queixas, por exemplo, o meu esposo não me trata bem, não é carinhoso, não é amoroso, o meu namorado também não me trata bem, só quando iniciou. Então as pessoas elas começaram a entrar num espaço de briga, de lutar para manter um relacionamento vivo. Então, se você está nesse relacionamento que é o cabo de guerra, qual lado você está agora? Qual lado você aí está vivenciando? Você puxa para o seu lado e você já se perguntou, e se ele fosse para o seu lado, o que isso criaria? Ou se você fosse para o lado dele, o que isso criaria no relacionamento? O que mudaria? Então o meu convite aqui para vocês é para que vocês possam olhar se vocês estão lutando no seu relacionamento como cabo de guerra. Eu lembro quando eu era criança que eu ia pro exército, eu adorava aquela brincadeira de puxar. Então isso eu até separei, eu não tenho a cordinha aqui, mas separei para vocês.
isso aqui para que vocês pudessem perceber o quanto eu tô demandando de energia para puxar o outro para o meu lado. Ou então o quanto que eu tô demandando para que eu vá também pro lado dele. Eu brigo porque eu não escolho estar naquele lado. Então o quanto que a gente está vivendo um relacionamento como um cabo de guerra. Alguém fez uma pergunta. Gente, façam perguntas. Oi, boa noite, bem-vindo todo mundo. Nosso universo é um respeitando a diferença, outro aqui em casa. Uau, a Miriam falou, interessante. Que cada um tem o seu universo, como eu comentei, pessoal. Mas mesmo alguns momentos, né, no nosso relacionamento, você tendo a consciência de que o outro tem o seu próprio universo, sempre nós, né, no relacionamento a dois, acaba se colocando em algumas posições de luta, aonde mais na frente eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, mais aqui, eu separei umas coisinhas para mim não esquecer. Se vocês me perguntarem, vai ficar até mais divertido, tá, gente? Porque aí eu vou interagindo com vocês com a energia pra gente criar algo mais grandioso aí. Então, eu separei aqui algo. Você está se punindo quando você quer algo no seu relacionamento e essa pessoa não faz aquilo que você quer? Ou vice-versa? Às vezes você quer algo no seu relacionamento e você não faz o que ela quer. Então, o quanto de energia a gente demanda para poder viver esse relacionamento no cabo de guerra e manter a guerra o tempo inteiro, a luta. Sabe que aí eu tava pensando sobre algumas coisas que eu já vivenciei na minha realidade, nos meus relacionamentos amorosos e tudo mais, e também nos relacionamentos de quando eu atuava atendendo que as pessoas chegavam com as queixas principais que nós falamos. Então, as queixas, a maioria delas era justamente isso. Olha, a gente briga muito, nós discutimos muito sobre o nosso relacionamento e fica cansativo, é como se eu estivesse lutando no ringue. Então, olha que energia. Como é o seu relacionamento? Em que lado do seu relacionamento você está? Você está num cabo de guerra? Faça aqui as perguntas, deixa eu ver que tem alguém, muita gente escreveu alguma coisa aqui, bem-vindos. Sim, Miriam, como eu comentei, são dois universos diferentes, então até você se adaptar nesse universo, cria-se muitas outras coisas para que a gente possa compartilhar o que gostaríamos para manifestar naquele relacionamento. Então, assim, por exemplo, quando a gente é criança, o nosso primeiro relacionamento são com nossos pais, né, amoroso. É onde a filha se apaixona pelo pai e o filho se apaixona pela mãe. E depois vem os relacionamentos de escola, que se apaixona pela professora ou pelo professor, coisas desse tipo. Então, assim, quando a gente se envolve num relacionamento amoroso, como que normalmente as pessoas fazem? Por exemplo, eu nunca tive um relacionamento assim, mas eu já vi muitas pessoas vivendo relacionamentos amorosos baseado com o pai e a mãe. Então, quantas pessoas vivem lutando no relacionamento, mantendo aquele relacionamento que ela tinha com o pai ou com a mãe, ou então transferindo o relacionamento dela amoroso, chamando o marido de pai ou a esposa de mãe. Isso daí, gente, tem um fundo muito interessante, porque muitas vezes no relacionamento, por mais que você busca essa questão de compartilhar com outras pessoas, existem pessoas que elas buscam um relacionamento para substituir muitas vezes o pai ou a mãe. Então se colocam nesses papéis. É lógico que o nosso primeiro relacionamento, como eu comentei, foi com o pai ou com a mãe. Cada pessoa se identifica de uma forma diferente. Então, assim, o quanto você se pune aí no seu relacionamento, quantos de vocês aqui estão vivendo um relacionamento amoroso, como se você estivesse com o pai
ou a sua mãe? Vocês já se perguntaram isso durante o seu relacionamento? Quanto que a gente projeta, como eu comentei na outra live, o quanto que projetamos, criamos expectativas sobre o que é e o que não é se relacionar, como é e como não é se relacionar. Então aqui o meu convite é criar uma possibilidade diferente para que vocês, nesse momento que está vivendo agora, que seja um cabo de guerra, né? Que se for esse cabo de guerra nesse relacionamento, em que lado você se encontra agora? E o que essa consciência do que a gente está trazendo aqui pode trazer para você aí de diferente? Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Deixa eu ver que tem algumas perguntinhas aqui. Deixa eu ver. Tá. Miriam, faz uma pergunta para que eu possa compreender melhor o que você está me perguntando. Gente, tem mensagens que eu vejo um pouco, acho que atrasado, tá? Bom, a Elaine comentou aqui, tá? Fala sobre o companheiro ou com o filho. É isso? Tá! Li, gratidão. Isso é super interessante porque o que acontece muitas vezes? O casamento, quando ele começa a entrar nesse cabo de guerra aí, que você acaba se colocando de um lado ou do outro, muitas vezes ele tá sendo projetado sim, ou baseado nessa coisa de que é como se fosse o pai, mas gente, isso é inconsciente, tá? É só para trazer umas clarezas para vocês aí da situação que vocês estão vivendo agora. Então, de repente, eu tô brigando com meu marido o tempo inteiro para que ele seja de uma forma que eu gostaria, mas essa forma muitas vezes, porque eu gostaria que ele fosse parecido com meu pai, ou de repente com meu irmão, ou como meu filho. Então a gente vai projetando e colocando e vai brigando o tempo inteiro. Ou então você muda, você troca do relacionamento que seria para que você... Ai, gente, engasguei, peraí. Para que você pudesse se relacionar com um relacionamento amoroso criado a partir de vocês dois, a gente às vezes acaba misturando com outras energias. Então aqui tem mais uma pergunta. Quando o cabo de guerra é interno? Mari, interessante. De estar com alguém bem mais velho e não saber muito o que fazer. Digo, com os meus próprios julgamentos. Bom, quando a gente tem relacionamentos que tem muita diferença, né, de idade, ou você tem muita diferença de opiniões também, quando você não tem essa sincronicidade no relacionamento de vocês, então eu sempre falo para minhas amigas, para as pessoas que são os meus clientes que chegam com isso, os alunos muitas vezes vêm e comentam sobre esse tipo de situação que eles estão vivenciando, é você se perguntar, né, o que esse relacionamento ali, aonde que tá, em que momento você criou esse cabo de guerra, porque muitas vezes a gente cria a partir de um espaço de muitas barreiras, então você costuma discutir, brigar com o outro com defensiva, então existe, que mais na frente a gente vai falar sobre isso, existem relacionamentos baseados em você não ter um diálogo, uma comunicação verbal saudável. Normalmente as pessoas estão o tempo inteiro na defensiva, numa comunicação assim ofensiva, discutindo com o outro já como se tivesse armado, sabe? Quando você fala com alguém e aí a pessoa já fala, ixi, já vem com 7 armas na mão, um exemplo, né? Eu me lembro disso, há muito tempo eu escutava. Então, quando a pessoa tem esse espaço que é mais velho e você não consegue se adaptar naquele momento, o importante é que você sempre use a clareza nessas situações, porque senão você entra na projeção, ele deveria ser assim, ele deveria ser assado, porque quando você o conheceu, você já sabia que ele era alguém
que seria um pouco mais velho do que você e que provavelmente teria muitos pontos de vista diferentes. Por quê? Porque acessa uma outra realidade da construção da vida dele, da forma de se relacionar com o outro. Então, assim, e quando a gente entra nessa briga interna, Mari, mas aí que você fala é uma briga interna de você com você para não se relacionar num relacionamento amoroso, um cabo de guerras para você não ter alguém para compartilhar com você, ou quando você tá vivendo o relacionamento também com a pessoa e você não quer estar e ainda assim você tá lutando o tempo inteiro. Só esclarece um pouquinho para mim para que eu possa reorganizar aqui. Tá, e se também tem aqueles pontos de vista do julgamento, de que é mais velho do que eu, não combina, não funciona, é por isso. Então você realmente acaba estando mais no julgamento. E o que acontece com as pessoas quando elas começam a entrar no espaço de brigar com o outro, de estar lutando, o cabo de guerra, né? Um puxa de lá, um puxa de cá, um puxa de lá, um puxa de cá. Então entra também no espaço de competição, de medição de força. E os relacionamentos, eles podem, gente, sim ser mais fáceis, mais leve, mais divertido, mais orgásmico. Só que assim, são universos diferentes que juntos vocês podem criar coisas para gerar mais facilidade para vocês. Empregada. Bom, peraí que eu tenho que dar uma olhadinha que tem vários comentários. Muitas vezes a pessoa quer chamar a atenção. Bom. Oi, Ricardo. Oi, todo mundo. Entendi. Quando começa a brigar, quando faz da esposa empregada. Acho que foi isso que eu entendi, porque tá vindo picado, Miriam, e aí eu não consigo, não dá tempo de juntar todas as peças. Então, assim, quando você também tem um relacionamento, que você tá nesse cabo de guerra de lutar e brigar, como existem muitos relacionamentos de homens, outro dia eu recebi mensagens, assim, por exemplo, de que você tem que, se você não, eu não posso, você não pode fazer isso pra mim, então não funciona mais pra mim. Então, assim, vou dar um exemplo básico. Às vezes no relacionamento a mulher tem um sonho de ter filhos e a pessoa não quer mais ter filhos, ou então a mulher não quer ter filhos e o homem quer que ela esteja o filho. E aí o que acaba criando? Uma briga entre esse casal, acaba criando uma guerra, um cabo de guerra, porque ela requer ter o filho, ele não quer ter o filho, ou vice-versa. E aí o que acontece no relacionamento? Eles começam a se punir. Então ele não quer fazer isso pra mim, então eu também não vou fazer isso pra ele. Então ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Então começa mais uma vez a entrar num outro cabo de guerra, que vocês têm ideia do quanto isso vai ficando cada vez maior? E cada vez criando algo que as pessoas passam a não olhar mais para elas, passam a não ver o relacionamento que se criou a partir daquele momento que vocês se conheceram ali. Porque, ou assim, ela não faz mais a comida pra mim, então não serve mais pra mim, não põe a comida no meu prato, ou tipo, eu não gosto porque ela quer ficar fazendo carinho em mim o tempo inteiro. Então, assim, aí as pessoas começam a brigar, demandar uma energia, discutindo o tempo inteiro, criando atrito por causa de pequenas coisas, e assim, com isso o relacionamento vai ficando cada vez mais um cabo de guerra. E o pior não é isso. Sabe o que mais acontece? Que eu sempre recebi muitas queixas assim, é que aí as pessoas vão parando de ter libido sexual, aí entra no tédio. O casal tá brigando no maior cabo de guerra, um competindo com o outro, vendo pro outro vir pro meu lado, ou pra eu ir pro lado dele, e puxa daqui, puxa de lá, e de repente acabou o tesão, acabou entra no tédio sexual, porque não, eu tenho que punir ele, se ele não fizer assim comigo, eu também não vou fazer isso com ele, ou vice-versa, ou
Se ela também não for assim, meu libido acabou, porque minha mulher não é mais que nem ela era antes, minha mulher não é mais assim, ela não faz mais um café, ela não cuida mais de mim. E aí entra também no julgamento mais uma vez. E na expectativa das projeções que a gente acaba criando no outro. Então volta pro cabo de guerra. Deixa eu só ler aqui que tem mais perguntinha. Sim, Vívia, tem também a disputa de poder. Mas assim, sabe, gente, quando nós falamos em poder, quando normalmente eu trago essa consciência do poder, não é o poder de dominar você, ou o poder que eu tenho controle sobre você. Não, é você poder ser a potência desse poder, mas uma potência não para destruir ou competir no relacionamento de vocês, e sim poder usar essa potência para que vocês juntos possam criar algo maior junto na realidade de vocês. E aí facilita, a vida fica mais feliz, fica mais orgásmica, fica mais divertida, acaba surgindo coisas diferentes quando você usa esse poder de uma forma diferente, sem ficar na disputa de que eu posso mais. É lógico, a gente tem uma história aí entre poder entre homens e mulheres, mas cada um tem o seu papel, e quando você junta um relacionamento a dois, são dois universos diferentes, como eu comentei. Então eu vou me adaptar naquele universo para que eu possa criar em um espaço de sincronicidade com essa pessoa, e ela também vai se adaptar no meu universo. E a partir daí, e isso não é só em relacionamento amoroso, gente, é em tudo. Então, assim, mais os relacionamentos amorosos são os mais latentes, onde as pessoas criam mais atritos, onde brigam muito e acaba não facilitando a realidade deles. Então, eu pergunto de novo, quantos de vocês que estão aqui que está ainda vivendo um relacionamento com o pai e a mãe de vocês? Mas eu digo nesse sentido, quando eu olho para o meu marido ou para o meu namorado e falo, nossa, poxa, olha, meu pai cuidava de mim assim, minha mãe era assim, e vice-versa, porque tem o menino, tem a menina, né? Então eles vão se olhar diferente. E aí você projeta e vive o relacionamento de pai e mãe, como se estivesse sendo... Ou então aquela mulher que antigamente tinha um ditado, né? A Amélia, que era mulher de verdade, era uma coisa assim, né? E aí a pessoa começa a entrar num espaço de desvalidar, porque ela acha que ela só tem valor se ela for aquela pessoa que faz a comida, limpa a casa, prepara a janta, faz isso. Ou o marido, não, eu tenho que sair, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, porque a minha esposa é isso. Então cria um cabo de guerra, uma briga. O quanto o empoderamento das mulheres impulsiona esse cabo de guerra. Sim, Ricardo, mas assim, olha, é que pro homem eu percebo que o homem ele é muito preso ao poder. Então, não digo todos, tá, gente? Mas alguns sim. Eles acabam sendo muito. Para um homem hoje lidar com uma mulher com um potencial e justamente extremamente empoderada, não é algo que para nossa realidade é tão fácil. Por mais que eles falam que apoiam e que acham interessante a mulher ser empoderada. E então, assim, na verdade, sobre esse cabo de guerra, no meu ponto de vista, são os dois, porque ficam os dois lutando. A mulher, como você falou, às vezes ela quer criar, se empoderar de formas diferentes, sabe? Eu tava assistindo, gente, bom que você falou isso, eu assisti um filme esses dias, é uma série, Madame J.K. Walker, acho que é assim que fala. E é justamente sobre essa questão do empoderamento que ela traz ali. Então eu até aconselho que vocês deem lá uma assistida, porque é fantástico. O quanto a mulher também, ela não se coloca no empoderamento porque o marido não permite que ela se empodere. Ou então, às vezes o homem quer empoderar a mulher e ela também
ela tá na zona de conforto dela, ela não consegue se empoderar. Então é aí que cria o cabo de guerra. Agora, quando eu escolho, ok, eu tô num relacionamento, eu tenho os meus sonhos, eu tenho o meu universo, eu não deixo o meu universo só para viver o relacionamento baseado só no universo do outro. Então aí eu me empodero, sem desvalidar ele. E aí, em vez de entrar no poder, eu entro na potência de que esse relacionamento pode ser diferente, porque o poder que a gente conhece na nossa realidade é justamente esse poder de um querer controlar o outro, um querer puxar o outro. Veja se eu respondi aí. Alguém fez outra pergunta. Ai, peraí. De mim comigo mesmo. Entendi. Quem mais, gente? Qual seria o interesse dele em ficar com alguém mais nova, entende? Entendi. Então você tá no cabo de guerra de um relacionamento que a pessoa é mais velha e aí você olha pra essa pessoa, mas de repente, nossa, dá outras coisas aí, minha cabeça fez assim, ó, Porque, de repente, se você tem algo, lembra quando a gente comenta, eu falo muito nos meus cursos, às vezes você tem algo em você que, a partir do momento que você se conecta com essa pessoa, mesmo que seja uma única vez que você se encontre no universo dela, talvez seja o seu encontro que vai mover tudo aquilo ali que ela tá vivenciando naquele momento. Então, quando você, de repente, para ele estar com uma pessoa mais nova, faz ele se sentir vivo, sentir alegre, se sentir aceito na masculinidade dele mesmo. Ou não, de repente, porque é realmente a escolha dele. Então, por isso do cabo de guerra, se você briga com isso, você cria mais desses pontos de vista, criando. Lembra quando a gente fala, isso daqui é um saber que vem das barras de Axis, quando a gente fala em realidades artificiais, são esses tipos de universos, porque aí a gente começa a pensar em muitas coisas e vai criando essas realidades que na verdade elas vão existir porque você criou. Então aí ela vai em algum momento se manifestar. Mas ela ainda não está manifestada, né? Que são as realidades artificiais que nós falamos. Outra pergunta. Poxa, sem sexo não dá não. Alguém colocou ali. Na verdade, é não ter cobrança. Seria ter certeza. E se um dos lados soltar a corda sem competir? Interessante essa pergunta. Quando a gente fala em duas pessoas, você cria além dos universos, como eu já comentei, eu vou repetir várias vezes. E assim, pra ficar aí na cabecinha de vocês. Então imagina, eu tô puxando a corda, vem pra cá, vem pra lá, ou um solta e o outro cai. Esse que soltou, ainda assim ele está em guerra. Porque ele falou, eu soltei a corda agora e quem sabe eu soltando ele vai mudar alguma coisa, ou ele vai mudar ou ela vai mudar alguma coisa. Mas ali entre ainda energeticamente e os dois no dia a dia ainda continua a guerra. Então, porque mesmo que você esteja soltando ali o seu relacionamento, você ainda tem muitos pontos de vista sobre o que é que ele, se eu soltar, ele vai fazer ou não. Então a gente chama isso de um pouco de controle. É lógico que com base no controle tem outras coisas. E o meu convite para vocês é hoje criar a partir de um espaço diferente, para que vocês possam olhar de um outro espaço. Não nesse espaço de um estique e puxa, um puxa de lá, um cabo de guerra, para ver quem tem mais força. Assunto interessante. Quem estiver... Olha, gente, que legal, Tati. A Tati falou que quem estiver gostando, compartilha o aviãozinho aí, hein, gente? Outra coisa. Outra pergunta. Quem mais? Bom, faz tempo que não saímos para dançar. Isso faz falta. Tem uma pergunta sobre isso. Às vezes, gente... O homem e a mulher têm pensamentos muito diferentes. O homem muitas vezes ele não adivinha o que a mulher está pensando. E a mulher às vezes também, ela não vai contar
o que tá pensando, está ali esperando que ele saiba ou que ele adivinhe a partir da bola de cristal. A gente tem umas coisas meio assim. Ou então a mulher vai falando entre linhas. Só que o homem tem um jeito diferente de perceber as coisas. Existem aqueles homens, os casais, que eles estão mais atentos às relações, com mais presença, mas existe aqueles relacionamentos que estão ainda no automático. E aí, para acessar isso, demanda um tempo. Então, assim, quantas vezes vocês se sentem desgastados, cansados, irritados, porque você gostaria que o outro fizesse isso ou aquilo e essa pessoa nem sequer percebe? Então, é muito de você parar, olhar e trazer a consciência do seu relacionamento. Como vocês gostariam de criar um relacionamento? Baseado no meu ponto de vista de que eu tô correto, ou ele baseado no ponto de vista que ele tá correto? Lembrando que 2 universos são totalmente diferentes e a partir de agora a gente cria uma nova família com um novo universo e onde vamos compartilhar coisas um com o outro, cada um no seu quadrado, mas junto, entendeu? Então imagina como é isso. Então, quando alguém fez uma pergunta. Sim, Sá. As pessoas esperam que o homem adivinhe e a mulher espera e o homem também. Então, assim, e às vezes eles não vão nem perceber se você não falar. Então, o meu convite a vocês é que olhem, mas não olhem com esse cabo de guerra, sabe? Olhem no espaço de vulnerabilidade, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, assim, eu escrevi umas coisas aqui pra mim não perder, tá, gente? Quando você fala de amor, por exemplo, de um relacionamento, eu vejo muito essa é uma das principais queixas quando as meninas chegam pra mim, e os meninos também, falando assim: Thaís, como que eu faço? No começo ele me amava, me levava pra jantar, ou ela, assim, ela era carinhosa, cuidava de mim, fazia uma janta, me fazia surpresas, e de repente mudou tudo isso e acabou mudando todo o meu relacionamento. Então, assim, quando nós falamos, tem um livro do Dan que é bem interessante, aí é do Access, tá, gente, que eu vou indicar para vocês lerem depois, e ele fala sobre isso. Quando você conhece alguém, que você vai para um relacionamento, você vai tão engajada com aquela pessoa, o homem ou a mulher, você fica tão apaixonado, romântico, vivo, se sente assim, as suas moléculas do seu corpinho lindo fica orgásmico, movendo de todas as formas. E aí você começa a se relacionar e as coisas começam a mudar. É como se os dois começam a se cortarem aos pedaços para se encaixar no universo do outro, sem perceber que agora os dois têm cada um seu universo e ali eles juntos vão criar algo a partir de agora. Baseado sim nas crenças, nos paradigmas, na sociedade, na família, coisas que eles já vivenciaram no passado. Mas se você deixar isso para trás, que é o que a maioria das pessoas não fazem, não deixar excluir, mas você, olhar o que é o meu universo agora. Um exemplo é o que está acontecendo com a gente nessa pandemia. Nós não temos a consciência do como vai ser a nossa realidade. Sabemos que vai vir algo grandioso por aí, mas você não pode mais se basear na realidade que a gente estava vivendo antes, porque é uma outra realidade. E a partir de agora vai vir uma outra realidade. Então, quando você entra numa coisa nova, ou num relacionamento, que ele começa a ficar desgastado, e fica nesse um puxa de lá, um puxa de cá, tá na hora de vocês pararem para centralizar em vocês e perguntarem aonde do seu relacionamento, de que lado você está? Na luta, né? Nessa coisa do desespero de que eu tenho que ganhar, eu sou mais forte, ele tem que ver que eu que mando aqui. Não tinha umas novelas assim? Bom, interessante ponto de vista é a pessoa quer que você seja o mesmo de 10 anos atrás, ainda mais depois das barras, ou outro atualiza também ou terá que encontrar outro robozinho. Uau, interessante isso também, viu?
Porque às vezes a gente começa a mudar. Gente, eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem. E cada dia eu me pergunto como eu posso me atualizar e ser cada vez melhor e mais grandiosa do que eu fui ontem. Eu não sou a mesma pessoa no ponto de vista que eu estava criando esse workshop, essa live aqui online para vocês. Eu não sou mais aquela mesma pessoa de que há pouco eu estava ali movendo isso. Então as pessoas, elas começam mudar, elas se movem. Se for pessoas que estão seguindo a vida no fluxo, o movimento, elas mudam ainda mais rápido. Então, às vezes, você começa no relacionamento de um jeito, mas você criou, lembra que eu falei na outra live? Você criou uma ideia de como é aquele relacionamento, manifestou uma imagem, projetou e fez as suas expectativas sobre aquilo. E aí a pessoa depois ela não vai funcionar mais para você, porque por mais que ela esteja agindo de uma forma diferente, essa imagem já tá aí manifestada, projetada, que é o jeito que você tá vendo. E aí quando o outro também começa a mudar, sabe, é aquilo, Mateus, às vezes a gente não quer sair da zona de conforto. Fica desconfortável você mudar. E quando um muda num relacionamento, o outro vai ter que mudar. A família muda. Tudo é uma onda, gente. Então, se eu mudei algo aqui em mim agora, vai mudar, reverberar por todo o meu relacionamento, para criar algo ainda diferente. É isso que as pessoas começam a brigar, porque ela não quer que muda, o outro quer que muda. Não, você era melhor do outro jeito, desse jeito não funciona mais. Então é você entrar num diálogo para que vocês possam criar a partir de um espaço de não uma comunicação ofensiva, onde eu tô o tempo inteiro com as minhas barreiras, é como se eu estivesse armada, vamos brigar, né? Mais ou menos assim o tempo inteiro. Como dividir o trabalho doméstico neste momento? O tio... Ah, tá. Bom, aí vocês vão ter que entrar num acordo, porque não são dois adultos. Eu sei que às vezes nós, como os adultos, temos algumas atitudes que volta parecido com criança, mas isso é uma atitude que às vezes pode mudar ali. Se você chegar e abertamente... Porque imagina se você falar pra ele assim, olha... Caramba, você não faz nada dentro de casa, eu tô aqui esperando, eu limpo a casa, eu faço comida, o mínimo que você pode fazer é lavar a louça, o mínimo que você pode fazer é secar a louça, mas assim, gritando. Então você tá numa comunicação ofensiva o tempo inteiro. Então imagina, você tá armada o tempo inteiro, não dá nem tempo o outro chegar a partir de um novo espaço. É como se ele chegasse e lavasse uma louça e deixasse a louça sem secar e você ia falar, não limpou a pia, quebra a mão, não tem uns lances assim? Vai quebrar a mão você lavar a louça e não secar e guardar a louça? Então isso daí é o que nós chamamos do relacionamento cabo de guerra, porque tá constantemente brigando e o outro tem que provar pro outro o tempo inteiro, olha, volta de novo naquele outro que nós estávamos falando no domingo. Então é assim, sabe, Miriam, você falar, joga claro, olha, a gente tá num outro momento, como seria juntos poder co-criar algo diferente para nós agora, mudar você poder colaborar também para facilitar mais para mim, e aí você entrar num outro espaço, não de ataque, quando a gente não tá atacando muitas vezes, você tá na defesa. Ou se você aparentemente não tá na defesa, mas você tá na luta, no cabo de guerra. Alguém fez outra pergunta, deixa eu ver aqui. Dificuldade na comunicação. Quando conversamos, acabamos sempre brigando. Parece que falamos em idiomas diferentes. Sim, porque, sabe, muitas vezes, antes da gente começar a conversar ou a falar, nós temos energias no nosso corpo. Então, sabe quando você às vezes está numa situação e você tá toda numa energia mais leve, mais divertida, e aí você chega para falar com alguém e essa pessoa parece que tá fazendo assim uma barreira em você, ou então ela já vem com 7 pau na mão pronto para te pegar, sabe? 7 panelas na mão.
Então, isso energeticamente, o corpo da gente manifesta essas informações. Então, por mais que às vezes nós não falamos, mas a primeira linguagem que temos é a linguagem da energia. Então, ela que chega, ela que reverbera primeiro. Então, eu já me percebi em muitos momentos de que eu percebia o quanto estava vindo uma energia diferente do que eu, na verdade, estava falando. Então eu falei, nossa, deixa eu me olhar para isso aqui. Lógico que você vai aos poucos, cada vez mais estando presente em você, para poder se perceber isso. Então, é algo muito comum as pessoas falarem, mas a energia delas serem outra coisa. Então, por isso que acaba brigando, porque ou então a pessoa tá no modo tão automático que mesmo que você tá falando um pouco com doçura, ela já vem com 7 pedras na mão, ó, já mudei, era pau, agora é pé. 7 pedras na mão. E aí você já se arma também, porque fica brigando, esperando que o outro te ataque. Olha que interessante. E aí, se o outro não tem nenhum ataque, eu lembro quando eu vivi um relacionamento mais agressivo, e aí eu conheci uma pessoa na época que ela tinha um relacionamento, uma forma de se relacionar comigo diferente. Foi no início pra mim muito difícil lidar, porque eu tava acostumada em um relacionamento de ataque, de luta, tipo assim, de cabo de guerra. Só que eu ainda não fazia o cabo de guerra porque eu tinha um espaço de estar desempoderada. Então, que é o que o Ricardo falou sobre o empoderamento lá em cima, que hoje em dia ainda assim tem muitas mulheres nesse espaço e os homens também, tá, gente? Não é só mulher que vive relacionamentos às vezes abusivos ou ofensivos ou que de controle. Não, os homens também vivem isso. Eu acho que tá na hora da gente poder olhar e ver que somos duas pessoas que, quando escolhemos compartilhar nossa realidade com o outro, é realmente para compartilhar a partir de um espaço de diversão, de criação de uma vida melhor, e não de competir um com o outro o tempo inteiro. Ou então, se você gosta de competir no seu relacionamento com a pessoa, mostre para ele que você não liga, mas vai deixando, vai brincando ali com aquela situação. Alguém fez outra pergunta. Cada um faz sua parte ou contrata alguém para fazer. Interessante. Não resistir nem reagir, baixar barreiras e ficar. Isso, Mateus. Bom, como entrar em comunhão com o nosso amor genuíno e assim nos conectar com os relacionamentos a partir desse lugar? Nossa, bem legal essa pergunta, porque assim, quando você está em comunhão com a forma da pessoa ou com você principalmente, você começa a perceber como que são, não como, mas aquela pessoa que chega a você, como é o universo dela. Então, se você tá conhecendo alguém agora, ou de repente está num relacionamento iniciando, ou até casada, que está percebendo muita diferença, talvez o universo dessa pessoa, dela com ela, como a Mari perguntou mais cedo, ela está em conflitos internos, pode estar guerrilhando com ela mesma. Então, quando você... Só que aí, gente, que é isso que quando eu falei da energia... Porque se você tá em guerrilha, brigando, um cabo de guerra com você e não consegue lidar, eu tenho que ter alguém, eu não consigo ficar comigo, porque eu amo, só se eu estiver com alguém junto comigo, a minha vida só fica melhor, e que o amor, e entra nesse espaço de que só quando o outro chegar eu vou poder amar, e a minha vida vai melhorar, e o meu relacionamento vai ser melhor, tudo vai melhorar. Então você requer entrar em um espaço que é como a Su falou, de comunhão com você, para que você possa olhar diferente e atrair essas pessoas, que ela vai vir nesse espaço, para que vai ser, que é o que eu falo nos meus cursos que eu ministro, que é vir nesse espaço de nutrição, de honra, de generosidade, não no espaço, de repente, dos relacionamentos que tá na luta, na briga, no desespero, que já chega doente, que já chega com traumas, que já chega com dificuldades de lidar, muitas vezes, com elas mesmas. E aí, a partir daí,
num relacionamento a dois as coisas vão ficando pior ainda, né? Porque a gente acaba não recebendo isso. E também sobre a questão do amor, o quanto também a gente espera que o outro chegue assim para nós, para que a gente possa acessar isso. Então, por isso que eu sempre convido nos meus cursos aí o pessoal a olhar diferente. Eu tenho um workshop que vai ter agora online que chama Como Ser Feliz na Solidão. Então esse workshop eu vou falar muito sobre essas emoções, sobre o amor, a questão da felicidade, da ansiedade, tudo que a gente pensa e cria no nosso relacionamento, de como que vai ser esse relacionamento baseado em tudo isso que eu tô sentindo, para quando essa pessoa chegar, isso poder mudar no meu universo. Então, se a gente pudesse aprender a lidar de uma forma diferente com tudo isso, aí fica meu convite para vocês, se vocês quiserem saber mais detalhado sobre como essas questões emocionais, eu vou estar no workshop online Como Ser Feliz na Solidão. Já imaginou? Mas assim, oi Dentinho, gente, bem-vindo. Então, outra coisa, o Matheus falou sobre baixar as barreiras. Então, quando você tá com as suas barreiras o tempo inteiro alto, esperando que o outro chegue ali pra você e ele faça, não, você tem que fazer assim, porque se você não fizer assim, não funciona, eu não aguento mais, eu tô cansado, você impõe. Então, olha o atrito disso. Do que você, lembra que eu comentei quando eu tinha um relacionamento abusivo e assim, que não abusivo, mas que a pessoa era mais explosiva, e eu entrei num outro relacionamento que a pessoa era totalmente diferente desse anterior. Foi difícil pra mim me adaptar porque eu já queria brigar. Então, quanto que a gente vem trazendo, né, de outros relacionamentos pro atual, ou de expectativa do relacionamento que eu vivi com meu pai, com a minha mãe, ou com a família com quem eu residi, e aí vai manifestando isso também no relacionamento atual. Então, e aí, o que eu aprendi a fazer? Quando eu vi que eu tava sendo grossa, e eu ainda fazia até bico, sabe, gente, de criança emburrada, cara feia e tudo mais. Aí eu parei e falei, nossa, mas eu sempre tive um relacionamento assim de guerra, de luta, de briga, de desvalidação. E eu também me desvalidava e tal. Mas assim, agora que eu tenho uma pessoa que me trata totalmente diferente, eu tô brigando com ela, sabe? Não caía na minha cabeça isso. Aí eu me olhei dessa forma e falei, eu pedi para que pudesse ter um pouco de paciência, porque era tudo novo pra mim. Porque aí eu vim de algo de mais de 10 anos, você é acostumada naquela rotina, porque a gente entra sim num automático, e de repente cair num relacionamento que era tudo companheirismo, era várias coisas que nós falamos na outra live outro dia, que era totalmente diferente. Então percebe o quanto que a gente também vem trazendo para os relacionamentos atuais, o relacionamento passado, e aí cria o cabo de guerra. Então onde você está lutando aí com você no cabo de guerra, como a Mari falou, que é como se ela tivesse em cabo de guerra com ela mesma. Alguém fez uma pergunta aqui. Você tem que estar alinhado com você para estar bem com tudo. Sim, Miriam, também. Só que assim, nós não fomos ensinados a isso. A maioria de nós aprendemos a fazer tudo pelo outro, a servir o outro, a criar, não digo todas as pessoas, mas a maioria das pessoas foram assim, principalmente as realidades antigas, como eu comentei outro dia, quando eu tinha minha avó, que tinha 94 anos, era uma outra visão. Eu na minha época também, até hoje, é um outro movimento. Para o meu filho, daqui para frente, é outra realidade. É assim, eu vejo, é tão diferente, gente. E cada relacionamento tem um universo diferente. Só que é onde eu falei para vocês, às vezes a gente vem presa num relacionamento passado, ou eu tô preso porque eu tô vendo meu pai inconsciente no meu marido,
sabe? Eu tô buscando a segurança que o meu marido pode me dar, porque quando eu era criança, o meu pai, que era o homem da casa, ele dava total segurança. E às vezes o meu marido hoje não faz assim, então ele não é um homem que serve. Ou então a minha mãe era aquela dona de casa, ou que não era a dona de casa, mas que era sempre mais empoderada. E eu espero que a minha mulher seja assim, ou eu espero que a minha mulher faça o jantar para mim, sirva, ponha a comida no prato e faça coisas assim. Então, quantos relacionamentos estão vivendo em cabo de guerra porque tá o tempo inteiro esperando que o outro faça? Então, gente, vamos baixar as barreiras de vocês o máximo possível e entrar num espaço de vulnerabilidade no relacionamento. Esse é o meu convite para vocês. E o espaço de vulnerabilidade não é você ser capacho, não é isso. É você ser vulnerável para falar, trazer os seus pontos de vista numa comunicação saudável, não uma comunicação ofensiva, ou algo, como que eu posso falar para vocês assim, de ataque o tempo inteiro. Então esse é o meu convite, vocês olharem para o seu relacionamento que vocês escolheram estar, e se realmente eles não estão funcionando mais agora para vocês, também tenha a consciência de que ok, o meu relacionamento não funciona mais, eu gostaria que fosse diferente. Então olhe para você, o que você gostaria para você? O que você poderia trazer para ele? Em que lado você está que você também está contribuindo para que esse relacionamento se mantenha dessa maneira? Ou fique até pior, porque se você estiver lutando, oi Mel, André, ou se você estiver lutando quanto isso, você tá no cabo de guerra. Então, quantos cabos de guerra você tá presa brigando? É o relacionamento com o namorado, ou o relacionamento com o marido. E isso demanda uma energia de luta. É como se eu estivesse lutando com o outro para que o outro me recebesse, ou para que o outro me aceitasse, ou para que o outro olhasse para mim. Oi, tô aqui, olha aqui. Aí fico brigando, lutando. E isso, os relacionamentos, eu não digo todos, mas muitos vivem essa luta, esse cabo de guerra, um ringue. Parece que eles estão querendo destruir o outro, sendo que você pode ser um relacionamento generativo, onde juntos vocês possam criar algo mais grandioso para os dois juntos. Então aqui o meu convite é que vocês tenham uma comunicação mais saudável, que é a partir do espaço de vulnerabilidade, sendo claro para o outro, não esperando que ele adivinhe, né, a partir da bola de cristal. E não ficar na defensiva, porque a defensiva, gente, também tem mais coisas na defensiva, porque você tem o controle, você, além do controle, a gente tem aquela coisa da ordem, a vulnerabilidade, você... mesmo sendo vulnerável ao relacionamento, você não necessariamente vai virar o capacho dele. Simplesmente a vulnerabilidade também é você estar num espaço de ser vulnerável com você e perceber que aquilo não funciona mais para você, não é mais nutritivo para o seu relacionamento, com você manter, que é o que muitas vezes acontece com os casais, eles adoecem, aí um adoece o outro e traz a carga dos outros relacionamentos. Então é isso, pessoal. Eu espero que depois eu vou deixar algumas coisinhas para vocês aí. Quem quiser saber mais, entra no grupo do Telegram, tá lá na minha bio. E aí eu espero vocês no workshop que vai estar aí essa semana já disponível para quem quiser saber mais, aprender sobre outras coisas. É um workshop online onde juntos nós vamos criar juntos, você a partir do seu espaço, que é isso que a Sumi falou de comunhão, onde juntos nós vamos trabalhar com ferramentas e olhar para você de uma forma diferente, para que você entre num outro espaço. Como ser feliz na solidão? Imagina aí, se de repente você vive um relacionamento que você também está sozinha, ou se vê na solidão. Então é nesse espaço que a gente vai depois brincar aí. Nós vamos e eu vou colocar para vocês lá no Telegram. Entra lá, o link tá na bio. E aí aqui a gente vai falando mais. Qualquer pergunta, ideia, vamos conversando um pouquinho mais, gente, tá bom?
Linda noite para vocês e gratidão imensa. Baixem as barreiras, receba o outro, não puxem a corda, pelo contrário, dance com ela. Se você fizesse, sabe aquele exercício? Não tem um exercício assim que o pessoal faz aquela brincadeira do exercício lá? Eu não lembro o nome, tá, gente? Quem lembrar aí fala. Que em vez de você puxar a corda ou rasgar a corda ou cortar, como seria você brincar com ela, dançar com ela e ser um convite para que algo possa ser diferente? Lembra quando a gente brincava de pular corda? E se você pudesse juntos pular ou dançar com ela? Linda noite, gratidão aí. Em breve